Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Plantão Unesp Covid-19, hoje falando sobre as ações do Comitê Unesp Covid-19. Aqui com a gente estão os membros desse comitê, o professor Carlos Magno Fortaleza, da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, e também representante da universidade no Comitê de Contingenciamento da Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo. O professor Sérgio Miller, também da Faculdade de Medicina da Unesp, a doutora Ludmila Braga, também da Faculdade de Medicina e da Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador da Unesp, e a Coordenadora de Gestão de Pessoas da Unesp, Kátia Biasotti. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui na TV Unesp. Muito obrigado e olá a toda a comunidade unespiana. Olá, prazer estar aqui com os companheiros do comitê e com você, Maíra, da TV Unesp. Espero que seja muito produtiva a nossa conversa e a gente aproveita essa oportunidade para informar mais ainda a nossa comunidade a respeito das atividades do comitê. Olá a toda a comunidade, Maíra, agradeço em nome de todo o comitê Unesp Covid-19 a oportunidade dessa interação com a comunidade que nós consideramos fundamental para o trabalho do comitê. Obrigada, TV Unesp, pelo convite, é um prazer estar aqui e interagir com a nossa comunidade. Para a gente começar esse bate-papo, nós estamos gravando essa entrevista na noite do dia 8 de maio, depois da prorrogação da quarentena pelo governador do estado para o dia 31 de maio. Então, eu gostaria que o professor Carlos Fortaleza, enquanto parte da universidade, também de estar dentro dessas decisões e orientações do governo do estado, pudesse fazer uma avaliação desse cenário que vem mudando continuamente. Então, nós temos hoje mais de 41 mil casos no estado de São Paulo, mais de 3.400 mortes, uma taxa de isolamento social em média de 47%. Professor Carlos, como que isso tem implicado decisões, tanto políticas quanto da universidade, no sentido de combate e controle à Covid-19? Nós vemos a situação como extremamente preocupante, Maíra. Nós temos uma elevação do número de casos e mortes, e mais rapidamente, mais aceleradamente no interior. O interior se beneficiou por algum tempo do isolamento na Grande São Paulo, que nas primeiras 3 semanas foi razoável, isso permitiu a lentificação da entrada no interior, mas agora o que nós vemos é esse movimento ganhando velocidade, e ainda temos um grande ceticismo no interior, uma não percepção do risco da Covid, e exatamente por isso nós temos um período de aceleração. E o que houve hoje foi que o governador ele foi coerente com as recomendações feitas pelo grupo de contingência de que nenhum país flexibilizou as medidas de isolamento quando a curva estava crescendo da epidemia, só quando a epidemia estava controlada com a curva caindo. Então, no momento que mais acelera a epidemia, não seria o momento de se falar em abertura. Mas, infelizmente, nosso caminho aponta exatamente no sentido contrário, talvez até numa necessidade de medidas mais rígidas. Doutora Ludmila, do ponto de vista do comitê, enquanto presidente desse comitê Unesp Covid-19, como que a universidade ela tem se posicionado frente a esse cenário? Maíra, o comitê ele foi constituído no dia 12 de março, com profissionais das diversas áreas da universidade, de modo que nós conseguíssemos contemplar as necessidades de toda a universidade, e nós temos trabalhado fazendo indicações de medidas administrativas, de modo a proteger a nossa comunidade, as pessoas, mas também garantir o funcionamento da universidade nesse momento em que a produção do conhecimento científico é tão crucial para o enfrentamento da pandemia. Então, um dos objetivos, uma das máximas do comitê é manter o funcionamento de modo que a Unesp consiga concretizar sua contribuição social nesta situação tão crítica. Então, conforme os cenários epidemiológicos vão se modificando, nós
estudamos esse cenário continuamente para expedir os nossos comunicados em que constam as nossas recomendações com relação ao modo de organização do trabalho da universidade nesse período. É um trabalho bastante complexo, porque não só pela situação em si, mas por todo esse cenário que o professor Carlos já colocou, e também porque a universidade, ela geograficamente é muito espalhada, então nós temos situações diferentes regionalmente, e avaliar esse cenário global é bastante complexo, né? E também em relação à questão da complexidade dos cenários de ensino que nós temos, dos cenários de pesquisa, dos processos de trabalho tão diferentes na universidade, e toda a necessidade de avaliar não só o que acontece nesse cenário no Brasil, mas também em relação aos nossos intercambistas, ou os brasileiros que estão ou que foram para outros países, e os estrangeiros que a Unesp recebeu. Então, o trabalho do comitê se iniciou lá atrás, com bastante planejamento e seriedade, de modo a proteger a nossa comunidade. Kátia, diante do que a doutora Ludmila pontuou, como que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas tem avaliado as recomendações, né, e atualizando essas recomendações na dinâmica de funcionamento da universidade? Foi instituído um teletrabalho desde o dia, né, quando esse comitê iniciou os trabalhos. Então, eu gostaria que você pontuasse um pouquinho, né, esse acompanhamento e as diretrizes que vocês têm dado a esses servidores. Ok. Assim que o comitê foi instituído, né, uma das nossas maiores preocupações é com relação à saúde e à segurança das pessoas, né, e também com a continuidade dos trabalhos da universidade. Então, imediatamente, nós instituímos a quarentena para os servidores que estavam retornando de viagem do exterior, para os nossos servidores com mais de 60 anos, que é um grupo considerável, 13% do nosso quadro de servidores ativos, as gestantes, pessoas que estavam com sintomas ou que tiveram contato com pessoas que estavam com sintomas da Covid-19. Então, imediatamente, elas entraram no esquema de teletrabalho. O teletrabalho é uma coisa nova para a gente, né? Ele já é regulamentado no estado de São Paulo desde 2017, mas ele tinha várias questões que não nos possibilitavam implantar. E diante da pandemia, a gente instituiu rapidamente. Havia muita insegurança como que isso ia funcionar, né? E para nossa surpresa, ele tem sido uma experiência, assim, para mim, fantástica, enquanto coordenadora, né, de gestão de pessoas. Tem funcionado, a universidade não parou, todos os processos continuam acontecendo, porque existe a parte da pesquisa, e para a pesquisa funcionar, tem toda a parte administrativa que dá o suporte. A gente está muito contente porque as pessoas estão em casa, estão em isolamento, estão seguras, né? E depois todos entraram no esquema de teletrabalho e nós fomos acompanhando, orientando, né? Principalmente a questão da gestão das equipes, né? Pelos gestores. Então, fazer reuniões semanais periódicas, 2 a 3, não perder o contato, usar de toda a tecnologia que nos possibilitou implantar o teletrabalho, né? Então, eu avalio, assim, de maneira muito, muito positiva. Para além dessa atividade do teletrabalho, nós também tivemos uma movimentação muito grande a partir da expertise da nossa universidade para atuar no combate, no controle à Covid-19. Nós estamos com 2 professores da Faculdade de Medicina. Eu gostaria que o professor Sérgio falasse um pouquinho sobre essa frente de comitê científico que a universidade tem para os trabalhos e estudos da Covid-19. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a universidade, esse é o papel dela, é de fato fazer a ponta, trazer o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa, etc. Acho que a Unesp, a exemplo da USP, da Unicamp, tem trazido uma contribuição muito importante, né? As mais visíveis, né, são, no caso,
Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Botucatu, que atende uma região que abrange um total aí de em torno de 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas, e tem tido um cuidado especial, faz parte da rede das autarquias do estado de São Paulo, e tem procurado cumprir esse papel. Além disso, uma outra contribuição da universidade é a própria presença do professor Carlos Magno, que tem se articulado aí com o pessoal da geografia, de Presidente Prudente, de outros campos aí, no sentido de trazer a expertise da universidade para aquilo que o Estado precisa fazer e que é o que o Comitê de Contingenciamento está fazendo hoje, que nós vimos na entrevista que o governador deu, quer dizer, trazer a melhor evidência científica possível para que as decisões, né, nós temos que entender que as decisões do governador são decisões de caráter político, mas elas têm que ser tomadas com fundamento nas melhores evidências. E aí eu acho que é o papel e a riqueza do Estado de São Paulo, do nosso sistema universitário estadual, que tem condições e tem contribuído de maneira muito positiva nesse sentido. E não é outra a vocação que a Unesp tem demonstrado desde a sua criação em 76. Né? A Unesp, a exemplo da Unicamp, nunca se furtou, nunca se omitiu no instante de contribuir, né? Além da formação de recursos humanos, né? Também contribuir com o desenvolvimento de soluções tecnológicas, de desenvolvimento de pesquisas, etc., e trazer melhores fundamentos para que as decisões políticas que o governo tem que tomar tenham um nível de evidência maior. Penso que, em complementação ao que o professor Sérgio Miller disse, o que nós vemos é que muitas unidades da Unesp têm desenvolvido iniciativas de produção de equipamentos, trabalhos com a testagem, né, para diagnóstico da doença, as humanidades também, na compreensão desse fenômeno todo, e todas as suas repercussões, de todas as naturezas. Então, há diversas contribuições que a Unesp tem prestado, e o fato dela estar espalhada pelo Estado é algo que tem contribuído muito para garantir uma cobertura do papel da produção de conhecimento por todo o Estado. A partir, então, desses trabalhos que vocês têm desenvolvido, como que o comitê ele tem planejado algumas ações, né, a curto, médio, e já pensando, de certo modo, a um longo prazo, se isso for possível, é claro, para a retomada e a continuidade do funcionamento das atividades, como a Kátia bem pontuou, né, que a universidade ela não parou nesse período. Então, o comitê em si, como ele tem se articulado nesse período, a partir da determinação de hoje, para que essa volta, né, no comunicado que vocês emitiram no início da semana, tudo vai ser muito gradual, muito planejado. Então, como que estão caminhando as ações nesse sentido? Se a Ludmila quiser começar, por favor. Sim, já tem algumas semanas em que o comitê tem tratado dessas recomendações, desse protocolo, digamos assim, né, os procedimentos que terão que ser adotados no momento da retomada, lembrando que a ideia é reforçar, de fato, o isolamento social nesse momento, mas como a construção de todos esses protocolos é algo que demanda um trabalho dedicado, sério, nós já iniciamos esse trabalho, dividimos em diversos módulos que se aplicam a todas as unidades da Unesp e algumas áreas com especificidades que vão precisar ser olhadas com bastante detalhamento. Então, a equipe da Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador, juntamente com o Comitê Unesp Covid-19, tem se debruçado sobre a construção das versões preliminares desses documentos, e a terceira fase é fazer uma interação com os pares, né, das diversas áreas da Unesp, para que a gente faça os ajustes finais desse material, e que a gente consiga garantir
condições de retorno seguras, que minimizem a possibilidade de contágio pela doença dentro dos ambientes universitários. Nós, desde o começo, temos trabalhado em conjunto, de forma a manter informada toda a comunidade unespiana e também de lidar com situações extremamente diversas, que vão desde as residências estudantis, até os intercâmbios. São situações que dependem de decisões imediatas, rápidas, e nisso a gente tem conseguido, com esse comitê, de uma forma grande, contribuir para a segurança de toda a comunidade unespiana, aqui contando com funcionários, discentes, docentes e todos. Além do que, a Unesp está deixando a sua marca no cuidado com o interior de São Paulo, principalmente, sem fechar os olhos para a capital, mas aproveitando a nossa capilaridade no interior, nós temos unido forças no sentido de promover a saúde, proteger a vida aqui no interior paulista. Eu acho que um grande ganho foi a quebra de paradigma que a gente teve, com relação à não possibilidade do trabalho à distância. Então, isso foi rompido. Nós estamos em 24 cidades do estado de São Paulo, e nesse momento, o que a gente sente com relação ao teletrabalho e a conexão do trabalho das pessoas, é que nós estamos ligados, nós estamos conectados, e até mais próximos, Então, a questão da tecnologia, hoje o que a gente percebe? A questão do isolamento, ele provocou aquela sensação de distanciamento, então a gente não atende mais os servidores, de qualquer área, pelo telefone. Eles acionam o Hangout, nós estamos nos conhecendo, as pessoas da universidade estão se conhecendo, então é algo muito interessante que está acontecendo. Então, mas essa quebra de paradigma, eu acho que é importante, nós conseguimos ser produtivos, apresentarmos resultados e estarmos em segurança. Então, essa facilidade do trabalho à distância, ele está nos ajudando a construir os protocolos de retorno, para a gente fazer de forma gradual, inclusive avaliar como foi esse processo, no período do isolamento. Uma coisa que eu queria ressaltar é que isolamento social não é isolamento de pessoas, E a gente está conseguindo vencer essa etapa. E em relação à retomada das atividades, Maíra, quando for chegado esse momento, uma das preocupações do comitê é que isso seja feito da forma mais tranquila e protetiva possível, Então, ninguém vai voltar de modo atabalhoado. Nós precisamos cuidar da preparação dos ambientes e das pessoas, e isso demanda trabalho, demanda estudo, demanda a reunião de uma série de evidências científicas, a preparação, a compra de insumos, de equipamentos de proteção, e o treinamento das pessoas para esse nosso novo normal na retomada das atividades. Então, a ideia é que isso aconteça de forma gradual e bastante planejada nessa interação que tem acontecido entre o comitê e as diversas unidades universitárias. A comunidade pode ficar tranquila que esse retorno não vai acontecer do dia para a noite. Isso vai ser bastante trabalhado e bastante cuidado para que a gente garanta condições seguras para todas as pessoas, incluindo discentes, docentes, servidores técnicos, pesquisadores, trabalhadores terceirizados, todos aqueles que estão no ambiente universitário e para os quais o comitê realmente tem um olhar bastante cuidadoso. Eu acrescentaria algumas coisas aqui que eu acho importantes nesse instante. Em primeiro lugar, embora o trabalho do comitê seja um trabalho de
excelência, né? E é um trabalho que vem evoluindo ao longo do tempo. Quando o reitor nomeou esse comitê, no início de março, como já foi lembrado aqui, havia uma expectativa, uma incerteza do que aconteceria no futuro, e à medida que as semanas da pandemia foram evoluindo, o trabalho do comitê, evidentemente, foi se adaptando, né? Nós saímos de um instante que não se sabia se as atividades seriam interrompidas ou não, para um instante que nós estamos hoje aqui e que não sabemos exatamente quando e como que vamos voltar. O que que nós sabemos hoje, né? Nós sabemos hoje, a partir da entrevista coletiva do governador, que provavelmente nesse mês de maio nós não retornaremos às atividades. É imprescindível que o isolamento funcione, porque tem sido demonstrado de maneira, acredito, significativa, que o isolamento tem preservado a capacidade do sistema de saúde e também tem evitado, provavelmente, um aumento ainda maior do número de mortes, né? Segundo lugar, é possível que se imagine, como já foi lembrado aqui, a Unesp está espalhada no estado de São Paulo inteiro, que hajam unidades e hajam regiões que, de alguma maneira, imaginam que pelo pouco número de casos, etc., já poderiam estar funcionando, talvez, com alguma flexibilização do isolamento, diferente de São Paulo e da Grande São Paulo, onde a situação é muito mais dramática hoje, né? Como o Carlos lembrou, a epidemia está se propagando para o interior, provavelmente nós vamos ver um aumento do número de casos e de mortes, etc. E, portanto, ainda que houvesse uma expectativa e uma certa, digamos, ansiedade em alguns campos em talvez voltarem às suas atividades, o que a gente pode dizer hoje, e é o que o decreto do governador mostra, é que há uma política apenas para o estado de São Paulo, não vai ser feita flexibilização regional diferenciada para essa região ou aquela, o que é importante até para não criar uma mensagem dúbia para a população, né? E que, portanto, nós vamos nos manter assim. Um instante do retorno das atividades, aconteça ele no início de junho ou no final de junho, acho que nesse momento seria uma temeridade fazer algum prognóstico a respeito disso aí, vai seguir não aquilo que exatamente a Unesp propõe como filosofia. Nós estamos dentro de um Estado, há uma política para o Estado, né? E, portanto, nós não somos uma ilha dentro desse ecossistema, nós participamos, como a USP, a Unicamp, certamente haverá uma posição do CRUESP, né? Então a gente deve agir de uma certa maneira de forma conjunta. E, por último, eu gostaria de lembrar o seguinte, né? Embora o comitê tenha de maneira quase que insana aí, trabalhado nos últimos tempos aí, no sentido de tentar produzir as evidências, produzir regulamentos, orientações, etc. O assunto da pandemia hoje é um assunto que está presente na mídia. Eu tenho certeza que a universidade, que faz parte da elite, né, do Estado, do país, todos os docentes, alunos devem ter uma ideia muito boa do que está acontecendo, né? E, portanto, principalmente os diretores e suas congregações têm que assumir também a sua parte de protagonismo nisso, né? Quer dizer, nós não vamos voltar, como a Ludmila lembrou, de um dia para o outro. Os cursos têm características muito diferentes, vai ser uma situação nova, inusitada, não é possível que o comitê atinja esse nível de detalhamento para dizer para cada unidade, para cada lugar, quer dizer, o que o comitê pode fazer é criar diretrizes, né? E localmente, né, os diretores e suas congregações precisam de fato, se manter constantemente refletindo a respeito dessa questão e preparando os seus planos. Eu até lembraria aqui, né, já disse isso numa reunião, uma vez com o reitor, dizendo que a Unesp tem uma experiência enorme aí, pelo menos desde que eu fui aluno da Unesp, com a questão das greves, né? Já passamos por greves aí que duravam 2, 3 meses, não é? Na época da ditadura e outros instantes, e
todo o problema que isso causava depois de reposição, de provas, de colação de grau, etc. A universidade sempre deu conta disso na medida do possível. É evidente que são circunstâncias completamente diferentes, mas é possível reagir a isso, minimizar, né, os prejuízos para os alunos, para as pesquisas, etc., e fazer disso, talvez, né, uma janela de oportunidade, né, para que nós possamos usar melhor as ferramentas de informática, etc., como temos usado agora. Então, acho que mais do que o problema é, de fato, uma oportunidade para que a comunidade inteira responda a isso e respeitando e apoiando as decisões do comitê, que sempre vão ser tomadas levando-se em consideração todas as características que a universidade tem. A partir desses apontamentos e definições que vocês têm tido, né, a nível comitê, Unesp Covid também tem uma frente de atuação com essa preocupação da segurança, da saúde das pessoas que compõem a nossa universidade. Com a saúde mental, eu gostaria que a doutora Ludmila falasse um pouquinho sobre essa ação em específico e que, por fim, vocês dessem, então, uma mensagem, né, passassem uma mensagem acerca do trabalho que vocês têm desenvolvido, olhando para aquilo que é necessário, que tem sido muito colocado, tanto na mídia, como o professor Sérgio lembrou, quanto em outras entrevistas pelo professor Fortaleza, que nós já fizemos aqui na TV Unesp, acerca do isolamento social. Então, acho que é importante a gente olhar para essa saúde desse profissional, desse aluno que compõe a nossa universidade, e aliando e articulando isso com a expertise da universidade, como nós já colocamos aqui, com os trabalhos que o Comitê Unesp Covid tem feito. Bem, Maíra, em relação à questão da saúde, o comitê ele busca avaliar as necessidades integrais de saúde dos servidores e estudantes nesse momento. E uma dos pontos importantes que a pandemia tem tido reflexo é a saúde mental das pessoas, né? Isso não é só na Unesp, no mundo inteiro isso tem acontecido, e a Unesp, ela tem se preocupado com essa questão e feito frente a esse problema. Então, foram criados alguns projetos que já estão em andamento, já foram implantados, e a ideia é que, através desses projetos, nós consigamos ter um cuidado com a saúde mental das pessoas nesse momento tão peculiar que é a pandemia da Covid-19. Os dois principais projetos que estão em andamento nesse momento são o projeto de teleacolhimento, que foi um projeto desenvolvido em conjunto, né, com o comitê e professores da área de psicologia dos cursos das cidades de Assis e Bauru, junto com alunos voluntários da área de psicologia, e foram criadas comunidades virtuais. É um projeto que pode ser acessado por todos os membros da comunidade, alunos, intercambistas, servidores técnicos, docentes. Nós temos na página da Covid, da Unesp, todo o detalhamento de horários e como é que as pessoas podem acessar essas comunidades virtuais. Mas basicamente a comunidade é criada, tem um horário de funcionamento e vai ter um responsável por fazer esse processo com os membros daquela comunidade. A ideia foi agrupar por categoria, digamos assim, porque nós imaginamos que há necessidades que possam ser assemelhadas dentro desses grupos. E isso já está em andamento e está funcionando, então nós queremos que a comunidade saiba que isso está acontecendo e podem acessar a página, que todas as orientações de como chegar até esse atendimento é muito simples, basta você ter um celular e acesso à internet, então não há nada de muita tecnologia nisso, né? Qualquer pessoa consegue fazer esse acesso. E o segundo projeto é o projeto de cuidado com a saúde mental dos profissionais da linha de frente da universidade, aqueles que permaneceram em atividade presencial
e que estão cuidando desta parte da nossa universidade para que as atividades essenciais aconteçam, para que as pesquisas aconteçam. Então, todos aqueles que estiverem em atividade essencial, que estiverem na atenção à saúde das pessoas, dos pacientes com Covid, nos laboratórios que estão atuando na testagem, toda a rede de suporte a essas atividades que que permanecem, esse projeto é para todas essas pessoas. Então, são os psiquiatras da Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador, junto com o psicólogo da Seção Técnica de Saúde de São José dos Campos e outros médicos psiquiatras da Faculdade de Medicina, que se engajaram na organização dessa iniciativa, e para que a comunidade tenha acesso, basta solicitar o atendimento na nossa página, existe um link, saúde mental, e todas as instruções estão ali. Essa atividade, ela é feita por telemedicina, então, se houver necessidade de uma interface, de medicar, de prescrever, isso vai acontecer, né? Nós sabemos que tem aí uma gravidade variável na situação emocional das pessoas, então, havendo essa demanda, isso também está previsto, e com todo o grau de confiabilidade e sigilo profissional exigido para esse tipo de iniciativa, a comunidade pode se sentir segura em relação a isso. Participar do comitê, além de uma honra, é uma missão, assim, incrível, e poder contar com os especialistas da área da medicina, o professor Carlos Magno, o professor Sérgio Miller, a doutora Ludmila, que são especialistas, tem proporcionado a todos nós expandir nossa visão, né, entender o que está acontecendo, né, desde o início, né, antes de começar todo esse movimento, eles já foram nos contando o que poderia vir a acontecer, o que poderíamos enfrentar, as incertezas, né, e participar do comitê está me trazendo uma experiência muito interessante quanto à questão da saúde mental. Nós ficamos, enquanto profissionais da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, preocupados com os supervisores das áreas de recursos humanos das unidades, são 37, porque eles são demandados, por serem especialistas da área de gestão de pessoas, pelos profissionais da universidade. Então, nós fazemos encontros semanais, participar do comitê me propicia levar para eles informações, isso traz tranquilidade, né? Nós também, nesse encontro, é um espaço que nós compartilhamos sentimentos, não só profissionais, mas pessoais, o que estamos sentindo com relação ao isolamento, que faz que nós entendamos o que está acontecendo conosco, para entender o que está acontecendo no entorno, o que todos nós, né, da comunidade unespiana, estamos sentindo, né? Isso tem facilitado muito a orientação deles e também proporcionar essa tranquilidade para os servidores, né? Eu quero agradecer o professor Dinael, da Faculdade de Ciências de Bauru, que tem nos acompanhado nesse trabalho. E quero aproveitar e agradecer toda a comunidade unespiana, nossos servidores, docentes e técnicos administrativos, pelo engajamento para que a nossa universidade passe por esse momento da melhor forma possível e seja exemplo, né, quando tudo isso passar. Como objetivos constitucionais da universidade, né, princípios constitucionais, a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, a universidade, ela se comunica com a sociedade, né, e recebe da sociedade uns inputs relacionados à sua presença e sua ação. Nesse sentido, eu vejo a Unesp como extremamente ativa, não só interferindo em políticas públicas, mas também acolhendo as comunidades que sediam os nossos campos e, ao mesmo tempo, produzindo pesquisa no sentido de ajudar a um controle e prevenção da Covid. Então, cumprindo nada mais do que
os princípios constitucionais nos quais se baseia a universidade. Em primeiro lugar, além de todos os agradecimentos que foram feitos, eu quero destacar também o papel de liderança do professor Sandro, nosso reitor, que nomeou a comissão e a quem a comissão responde, né? E dizer o seguinte, que eu também tenho uma satisfação muito grande de ter participado com os colegas aí, que têm feito um trabalho excepcional, tenho sido testemunha das tensões que existem no comitê, do cansaço, das pessoas hoje em casa estarem trabalhando muito mais tempo do que elas trabalham em tempos normais, quer dizer, não tem horário, né, de manhã, de tarde, à noite, no WhatsApp, né? Diria até lembrando o que o primeiro-ministro da Inglaterra, Churchill, disse na Segunda Guerra Mundial, nunca tantos deveram tantos para tão poucos. Quer dizer, o trabalho do comitê é, de fato, um trabalho para orgulhar a Unesp pela doação das pessoas e pela qualidade técnica e a responsabilidade de tudo aquilo que tem que ser feito. A universidade é uma das instituições mais consolidadas da sociedade humana, ela existe há mais de 1000 anos, ela já passou os últimos 10, 11 séculos aí por todas as crises possíveis e imaginárias, e ela sempre saiu melhor do que ela entrou. Dessa vez não será diferente, e o papel desse comitê certamente será reconhecido no futuro como um destaque, uma expertise e uma responsabilidade muito grande. Bem, eu quero agradecer inicialmente a todos os membros do comitê Unesp Covid-19. Sem essa harmonia, dedicação, a seriedade com que cada um tem tratado das questões e desafios que se apresentam ao comitê, o nosso trabalho não teria o andamento que tem hoje. Então, já quero agradecer aos membros, agradecer também a parceria com os diretores de unidade, os coordenadores executivos, agradecer a todos os comitês locais, a Unesp constituiu comitês locais, agradecer a todos os membros da administração central e fazer um agradecimento realmente muito especial a toda a comunidade unespiana que abraçou todo esse desafio e que tem transformado de modo bastante rápido o nosso modo de trabalhar para que a universidade conseguisse se manter concretizando a cada dia a sua missão social, seu compromisso com a sociedade brasileira. Obrigada, Maíra, também, a todo o pessoal da TV Unesp. Agradeço, então, mais uma vez a participação de vocês. O Plantão Unesp Covid-19, ele fica por aqui. Acompanhe demais informações sobre esse tema, essa pandemia que assola a nossa sociedade ao longo de nosso site e também nas nossas mídias sociais. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos vocês. Até a próxima.